A graça e a paz do nosso Senhor esteja contigo, amado irmão e irmã, seja bem-vindo, eu sou Alexander. Hoje estarei narrando a vocês a mensagem de George Whitefield, um sermão intitulado Se Alguém Quiser Vir Após Mim, Negue-se a Si Mesmo. Que o Senhor, por meio deste trabalho, desta mensagem, fale ao teu coração e te fortaleça. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação para receber todos os novos conteúdos. Também curta o vídeo deixando aquele gostei, comente, compartilhe nas tuas redes sociais para alcançar mais pessoas para que elas sejam abençoadas pela palavra. Deus derrame abundantemente graças sobre você. Um forte abraço, ouçamos a narração da mensagem. Lucas 9:23. E disse a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem lê o Evangelho com um único olho e intenções sinceras, descobrirá que nosso bendito Senhor aproveitou todas as oportunidades para lembrar a seus discípulos que seu reino não era deste mundo, que sua doutrina era uma doutrina da cruz, e que eles professassem ser seus seguidores, os chamariam a um estado constante de sofrimento voluntário e abnegação. As palavras do texto fornecem um exemplo entre muitos do comportamento de nosso Salvador neste assunto. Por ter nos versículos anteriores revelado a Pedro e aos outros apóstolos como o Cristo de Deus, para que não fiquem muito entusiasmados com uma descoberta tão peculiar de sua divindade ou pensem que sua relação com um personagem tão grande seria acompanhada de nada além de pompa e grandeza, ele então diz, no versículo 22, que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas neste mundo, embora ele fosse coroado com glória e honra eternas no próximo, e que se alguém deles ou sua posteridade compartilhar da mesma honra, eles devem participar com ele em sua abnegação e sofrimentos. Pois ele disse a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. De cujas palavras considerarei estas três coisas. Primeiro, a natureza da abnegação recomendada no texto e em quantos aspectos devemos negar a nós mesmos a fim de seguir a Cristo. Segundo, tentarei provar a universalidade e razoabilidade deste dever de abnegação. Terceiro, oferecerei algumas considerações que podem servir como motivos para nos reconciliar e nos estimular na prática dessa abnegação. Primeiro devo mostrar a você a natureza da abnegação recomendada no texto ou em quantos aspectos devemos negar a nós mesmos para seguir a Jesus Cristo. Ora, como as faculdades da alma se distinguem pelo entendimento, vontade e afeições, assim em tudo isso, cada um de nós deve negar a si mesmo. Não devemos nos apoiar em nosso próprio entendimento, sendo sábios aos nossos próprios olhos e prudentes aos nossos próprios olhos. Mas devemos submeter nossa razão míope à luz da revelação divina. Existem mistérios na religião que são superiores, embora não contrários à nossa razão natural. E, portanto, nunca nos tornaremos cristãos a menos que evoquemos a imaginação e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levemos cativos todos os pensamentos para a obediência de Cristo. É a esse respeito, assim como a outros, que devemos nos tornar tolos por causa de Cristo e reconhecer que nada sabemos sem revelação como deveríamos saber. Devemos com toda humildade e reverência abraçar as verdades reveladas a nós nas Sagradas Escrituras, pois somente assim podemos nos tornar verdadeiramente sábios, mesmo sábios para a salvação. Era questão de ação de graças de nosso bendito Senhor a seu Pai Celestial, que ele havia escondido estas coisas dos sábios e entendidos e as revelado aos pequeninos. E a esse respeito também devemos ser convertidos e nos tornar como crianças ensináveis e dispostos a seguir o Cordeiro em quaisquer mistérios que ele queira nos conduzir. E acredite e pratique todas as verdades divinas, não porque podemos demonstrá-las, mas porque Deus, que não pode mentir, nos-las revelou. Portanto, podemos traçar a infidelidade até sua fonte, pois não é nada mais
senão o orgulho do entendimento, uma falta de vontade de se submeter às verdades de Deus que faz com que muitos, professando-se sábios, tornem-se tolos a ponto de negar o Senhor que os comprou tão caro, e contestar a divindade daquele Verbo eterno em quem eles vivem, se movem e têm o seu ser. Mas, como devemos negar a nós mesmos em nossos entendimentos, também devemos negar ou, como pode ser traduzido de maneira mais adequada, renunciar às nossas vontades. Isto é, devemos fazer de nossas próprias vontades nenhum princípio de ação, mas quer comamos ou bebamos, ou façamos o que quer que seja, devemos fazer tudo para a glória de Deus, não apenas para agradar a nós mesmos. Não que devamos, portanto, imaginar que não devemos ter prazer em nada do que fazemos. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, mas agradar a nós mesmos não deve ser o principal, mas apenas o fim secundário de nossas ações. Eu não posso deixar de impor particularmente esta doutrina a você, porque é o grande segredo de nossa religião sagrada. É isso, meus irmãos, que distingue o verdadeiro cristão do mero professo moralista e formal, e sem o qual nenhuma de nossas ações é aceitável aos olhos de Deus. Pois, se o teu olho for bom, diz nosso bendito Senhor Mateus 6,22, isto é, se você almeja simplesmente agradar a Deus sem qualquer consideração pela sua própria vontade, todo o teu corpo ou todas as tuas ações estará cheio de luz, agradável ao Evangelho, que é chamado de luz. Mas se o teu olho for mau, ou se a tua intenção for desviada de qualquer outra forma, todo o teu corpo ou todas as tuas ações estará cheio de trevas. Mas além disso, como devemos renunciar às nossas vontades ao fazê-lo, também devemos renunciá-las ao sofrer a vontade de Deus. Seja o que for que nos aconteça, devemos dizer com o bom e velho Eli: é o Senhor que faça o que lhe parecer bom. Ou com alguém que era infinitamente maior do que Eli: Pai, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Ó Jesus, a tua vontade era inocente, mas tu a renunciaste. Ensina-nos também a nós, ó nosso Salvador, submeter nossas vontades à tua em todos os males que nos sobrevierem, e em tudo nos permita dar graças, pois é a tua bendita vontade a nosso respeito. Terceiro, devemos negar a nós mesmos, tanto em nossos entendimentos e vontades, quanto em nossos afetos. Mas, particularmente, devemos negar a nós mesmos a prazerosa indulgência e o gozo próprio das riquezas. Se alguém quiser vir após mim, deve abandonar tudo e me seguir. E, novamente, para mostrar a total inconsistência do amor das coisas deste mundo com o amor do Pai, ele nos diz: a menos que um homem abandone tudo o que possui, ele não pode ser meu discípulo. Longe de mim pensar que esses textos devem ser tomados em sentido literal, como se obrigassem as pessoas ricas a vender tudo o que têm e dar aos pobres, pois isso colocaria fora de seu poder servir aos pobres no futuro. Mas, no entanto, eles certamente implicam tanto que nós devemos ficar à vontade, vender e abandonar tudo com afeição e estar dispostos a nos separar de tudo quanto Deus exigir de nossas mãos. Isto é, como observa o apóstolo, devemos usar o mundo como se o não usássemos. E embora estejamos no mundo, não devemos ser dele. Devemos nos considerar mordomos e não proprietários dos múltiplos dons de Deus. Prover primeiro o que é necessário para nós mesmos e para nossas famílias, e gastar o resto não em indulgências e ornamentos supérfluos proibidos pelo apóstolo, mas em vestir, alimentar e socorrer os nus, famintos e aflitos discípulos de Jesus Cristo. Isso é o que nosso bendito Senhor quer que entendamos ao abandonar tudo, e nesse sentido, cada um de nós deve negar a si mesmo. Estou ciente de que isso parecerá difícil de dizer à maioria, que ficará ofendido por ser cobiçoso e mais amante dos prazeres do que amante de Deus. Mas se eu ainda agradasse a tais homens, não seria servo de Deus.
Não, não devemos, como os falsos profetas de Acabe, ter um espírito mentiroso em nossas bocas, mas declarar fielmente a vontade de Deus. E como o honesto Micaías, por piedade e compaixão, diga aos homens a verdade, embora eles possam pensar falsamente que não profetizamos o bem, mas o mal a respeito deles. Mas para prosseguir, assim como devemos renunciar à nossa afeição pelas riquezas, também devemos renunciar às nossas afeições pelas relações quando elas se opõem ao nosso amor e dever para com Deus. Pois assim diz o Salvador do mundo: se alguém quiser vir após mim e não odeia seu pai, sua mãe, seus filhos, irmãos e irmãs, sim, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Doutrina estranha esta. O que? Odiar nossa própria carne? O que? Odiar o pai que nos gerou e a mãe que nos deu à luz? Como podem ser essas coisas? Deus pode se contradizer? Ele não nos pediu para honrar nosso pai e nossa mãe? E, no entanto, estamos aqui ordenados a odiá-los. Como essas verdades podem ser conciliadas? Ao interpretar a palavra ódio, não em sentido rigoroso e absoluto, mas comparativamente, não como implicando uma alienação total, mas um grau menor de afeto. Pois assim nosso bendito Salvador, o melhor e mais puro expositor de seu próprio significado, explica isso em um texto paralelo. Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ou filha mais do que a mim não é digno de mim. De modo que quando as persuasões de nossos amigos quanto ao nosso julgamento elas podem ser permitidas, são contrárias à vontade de Deus, devemos dizer como Levi: não os conhecemos. Ou de acordo com a repreensão de nosso bendito Senhor a Pedro: afastem-se de mim, meus adversários, pois vocês não favorecem as coisas que são de Deus, mas as coisas que são do homem. Aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Além disso, devemos negar a nós mesmos em coisas indiferentes, pois pode ser facilmente demonstrado que muitos, se não mais, parecem por uso imoderado de coisas em si mesmas indiferentes, como por qualquer pecado grosseiro. Um cristão prudente, portanto, considerará não apenas o que é lícito, mas também o que é conveniente. Não tanto quais graus de abnegação melhor se adequam às suas inclinações aqui, mas o que mais efetivamente quebrará sua vontade e o preparará para maiores graus de glória a seguir. Por último, para concluir este capítulo, devemos renunciar à nossa própria justiça. Pois embora devamos dar todos os nossos bens para alimentar os pobres e nossos corpos para serem queimados, ainda assim, se dependermos disso e não totalmente confiar na justiça perfeita e suficiente de Jesus Cristo, isso não nos beneficiará de nada. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Somos completos nele, e somente nele. Nossas próprias justiças são como trapos de imundícia. Devemos considerar todas as coisas como esterco e escória para que possamos ser achados nele, não tendo nossa própria justiça, mas a justiça que vem de Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. E esta é a doutrina do cristianismo. O mundo cristão não está então adormecido, senão, de onde tanta justiça própria? De onde vem a autoindulgência? De onde o amor reinante pelas riquezas que encontramos em todos os lugares? De onde vem aquela ganância predominante pelo prazer sensual que tanto invadiu esta nação pecaminosa? Mas temos a autoridade de um apóstolo inspirado para afirmar que aqueles que vivem em uma rotina de prazer estão mortos enquanto vivem. Portanto, como diz o Espírito Santo, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mas o poder de ressuscitar os mortos espiritualmente pertence somente a Deus. Mas passo para a segunda coisa geral proposta para considerar a obrigação universal e a razoabilidade dessa doutrina de abnegação. Quando o nosso bendito mestre estava discursando publicamente sobre a vigilância do mordomo fiel e sábio, seus discípulos lhe perguntaram: falas esta parábola a todos ou somente a nós? A mesma pergunta que eu sei foi e será feita em relação à doutrina anterior. Pois muitos,
relutantes em tomar sobre si o jugo suave de Cristo a fim de fugir da força dos preceitos do Evangelho, fingiriam que todos aqueles mandamentos relativos a si mesmos, a abnegação e a renúncia a nós mesmos e ao mundo, pertenciam aos primeiros e imediatos seguidores de nosso Senhor, e não a nós ou nossos filhos. Mas tais pessoas erram muito, não conhecendo as Escrituras nem o poder da piedade em seus corações. Pois a doutrina de Jesus Cristo, como sua própria bênção, é a mesma ontem, hoje e para sempre. O que ele disse a um, ele disse a todos, até os confins do mundo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E no texto é particularmente mencionado que ele disse isso a todos. E para que ainda não devêssemos imaginar absurdamente que esta palavra todos deveria ser confinada a seus apóstolos, com quem ele estava então discursando, é dito em outro lugar que Jesus voltou-se para a multidão e disse: se alguém vier após mim e não odiar seu pai e sua mãe, sim, e também sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Quando nosso bendito Senhor falou uma certa parábola, é dito: os escribas e fariseus ficaram ofendidos, pois sabiam que a parábola era falada contra eles. E se os cristãos agora podem ler esses textos claros e positivos das Escrituras e no mesmo tempo não pensar que se fala deles, eles são mais endurecidos do que os judeus. Na primeira parte deste discurso, observei que os preceitos relativos a abandonar e vender tudo não nos obrigam no sentido literal, porque o estado da igreja não exige isso de nós, como fez com os cristãos primitivos. Mas ainda a mesma morte para o mundo, o mesmo uso abstêmio e prontidão para se separar os bens por causa de Cristo, é absolutamente necessário e obrigatório para nós, como era para eles. Pois embora a igreja possa diferir quanto ao seu estado externo em diferentes épocas, ainda quanto à pureza de seu estado interno, ela foi, é e sempre será invariavelmente a mesma. Encontramos os mandamentos nas epístolas sobre mortificar nossos membros que estão na terra, de colocar nossas afeições nas coisas do alto e de não nos conformarmos com este mundo. Mas além disso, como tal objeção argumenta uma ignorância das Escrituras, também é uma prova manifesta de que aqueles que a fazem são estranhos ao poder da piedade em seus corações. Pois uma vez que a forma e a substância da religião consistem na recuperação de nosso estado caído em Adão, por um novo nascimento em Cristo Jesus, há uma necessidade absoluta de abraçarmos e praticarmos a abnegação antes mencionada. Se estivermos vivos para Deus, estaremos mortos para nós mesmos e para o mundo. Se todas as coisas pertencentes ao Espírito vivem e crescem em nós, todas as coisas pertencentes ao velho homem devem morrer em nós. Devemos lamentar antes de sermos consolados e receber o espírito de escravidão antes de sermos abençoados com o indescritível privilégio do espírito de adoção e com plena certeza de fé podermos dizer: Abba, Pai. Se estivéssemos realmente em um estado da inocência e tivéssemos, como Adão antes de sua queda, a imagem divina totalmente estampada em nossas almas, então não teríamos necessidade de abnegação. Mas como somos criaturas caídas, doentes, desordenadas e hipócritas, devemos necessariamente negar a nós mesmos e considerar nosso privilégio fazê-lo, antes de podermos seguir Jesus Cristo para a glória. Rejeitar uma prática tão salutar por causa da dificuldade em atendê-la no início é como a obstinação de uma criança doente e perversa, que enoja e recusa a porção que lhe é oferecida por um médico hábil ou um pai terno, porque é um pouco ingrato ao paladar. Alguns de nós tinham visto Lázaro quando ele jazia cheio de feridas no portão do homem rico, ou Jó quando ele foi atingido por úlceras desde o alto da cabeça até a sola do pé. E se ao mesmo tempo prescrevêssemos a eles alguns remédios curativos, os quais, porque poderiam causar dor, eles não aplicariam para suas feridas, não deveríamos pensar com justiça que eles gostavam de um corpo doente ou não eram sensíveis às suas doenças. Mas nossas almas, por natureza,
estão em uma condição infinitamente mais deplorável do que os corpos de Jó ou Lázaro, quando cheios de úlceras e furúnculos. Pois, infelizmente, toda a nossa cabeça está enferma e todo o nosso coração fraco, desde o alto da cabeça até a ponta dos pés. Estamos cheios de feridas, contusões e feridas putrefatas, e não há saúde em nós. Até mesmo os servos de Naamã puderam dizer, quando ele se recusou a se lavar no rio Jordão, de acordo com as ordens de Eliseu, para que pudesse curar sua lepra: Pai, se o profeta te tivesse mandado fazer alguma coisa grande, não o terias feito? Quanto antes, quando ele te disser, lava-te e fica limpo. E não posso me dirigir a vocês da mesma maneira, meus irmãos? Se Jesus Cristo, nosso grande profeta, tivesse lhe pedido para fazer algo muito mais difícil, você não o teria feito? Muito mais então você deve fazer isso quando ele apenas pede que você negue a si mesmo, o que certamente o machucaria se fosse permitido, e ele lhe dará uma coroa de vida. Mas, para ilustrar isso com outra comparação, no capítulo 12 de Atos lemos que Pedro foi mantido na prisão e dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele e deu uma bofetada no lado de Pedro, dizendo: levanta-te depressa, e as suas correntes caíram-lhe das mãos. Mas se este grande apóstolo, em vez de se levantar rapidamente e fazer o que o bendito anjo lhe ordenou, abraçasse suas correntes e implorasse para que não caíssem de suas mãos, ninguém pensaria que ele estava apaixonado pela escravidão e merecia ser executado na manhã seguinte. E a pessoa que se recusa a negar a si mesma não age tão inconsistentemente como este apóstolo teria feito se tivesse negligenciado os meios de sua libertação. Pois nossas almas, por natureza, estão em uma masmorra espiritual, dormindo e preso entre o mundo, a carne e o diabo, não com 2, mas com 10.000 cadeias de concupiscências e corrupções. Agora Jesus Cristo, como o anjo bom de Pedro, pelo poder de seu evangelho, vem e abre a porta da prisão e nos ordena negar a nós mesmos e segui-lo. Mas se não nos levantamos, cingimos os lombos de nossa mente e o seguimos, não estamos apaixonados pela escravidão e não merecemos nunca ser libertados dela? Na verdade, não vou afirmar que esta doutrina de abnegação aparece nesta luz justa para todos. Não, estou ciente de que para o homem natural é tolice e para o jovem convertido é uma palavra dura. Mas o que diz nosso Salvador? Se alguém quiser fazer a minha vontade, conhecerá a doutrina se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Este, meus queridos amigos, é o melhor, o único meio de convicção. Vamos levantar e fazer. Levantemo-nos rapidamente e neguemos a nós mesmos, e o Senhor Jesus removerá essas escamas dos olhos de nossas mentes que agora, como tantos véus, nos impedem de ver claramente a razoabilidade, necessidade e vantagem inexprimível da doutrina que te foi entregue. E então o Espírito de Deus se moverá na face de nossas almas como ele fez uma vez na face do grande abismo, e nos fazer emergir daquele caos confuso no qual nós certamente estamos agora envolvidos, se somos estranhos e inimigos da abnegação e da cruz de Cristo. Prossigamos, portanto, agora para a terceira e última coisa geral proposta, para oferecer algumas considerações que podem servir como tantos motivos para nos reconciliar e nos estimular na prática desse dever de abnegação. E o primeiro meio que vos recomendarei para vos reconciliar com esta doutrina é meditar frequentemente na vida de nosso bendito Senhor e Mestre Jesus Cristo. Siga-o desde o berço até a cruz e veja que vida abnegada ele levou. E não devemos beber do cálice que ele bebeu e ser batizados com o batismo com que ele foi batizado? Ou pensamos nós que Jesus Cristo fez e sofreu tudo para nos desculpar e isentar de sofrimentos? Não, longe de qualquer cristão sincero julgar dessa maneira, pois Pedro nos diz, ele sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigamos seus passos. Tivesse Cristo de fato, como aqueles que estavam sentados na cadeira de Moisés, colocado fardos pesados de abnegação sobre nós,
supondo que fossem pesados ou que não são, e recusou-se a tocá-los ele mesmo com um de seus dedos, poderíamos ter tido alguma pretensão de reclamar. Mas desde que ele não nos ordenou nada, mas o que ele primeiro colocou em prática, tu és indesculpável, ó discípulo, quem quer que sejas, que queres estar acima do teu mestre abnegado perseguido. E não há servo bom e fiel que não esteja disposto a sofrer e simpatizar com seu Senhor mortificado e de mente celestial. Seguindo o padrão de nosso bendito mestre, pense frequentemente na vida da gloriosa companhia dos apóstolos, da boa comunhão dos profetas e do nobre exército de mártires, os quais, olhando constantemente para o autor e consumador da nossa fé, combateram o bom combate e foram adiante de nós para herdar as promessas. Veja de novo e de novo quão santamente, quão abnegadamente, quão irrepreensivelmente eles viveram. E se a abnegação era necessária para eles, por que não para nós também? Não somos homens de paixões como eles? Não vivemos no mesmo mundo perverso que eles viviam? Não temos o mesmo bom espírito para nos ajudar, apoiar e purificar como eles tiveram? E não é a mesma herança eterna estendida a nós como foi a eles? E se tivermos a mesma natureza para mudar, o mesmo mundo perverso para resistir, o mesmo bom espírito para ajudar e a mesma coroa eterna no final, por que não deveríamos levar a mesma vida que eles? Achamos que eles fizeram obras de superrogação? Se não, por que não fazemos como eles fizeram? Em terceiro lugar, pense frequentemente nas dores do inferno. Considere se não é melhor cortar a mão ou o pé direito e arrancar o olho direito se eles nos ofendem, nosso motivo para pecar, em vez de ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Pense em quantos milhares estão agora reservados, com espíritos condenados em cadeias de escuridão até o julgamento do grande dia. E pense além disso, que este deve ser o nosso caso em breve, a menos que sejamos sábios a tempo, neguemos a nós mesmos e sigamos a Jesus Cristo. Pense você, eles agora imaginam que Jesus Cristo é um mestre duro. Ou melhor, você não pensa que eles dariam 10.000 vezes 10.000 mundos se eles pudessem apenas voltar à vida novamente e tomar o jugo fácil de Cristo sobre eles? E podemos habitar com as chamas eternas mais do que eles? Não, se não podemos suportar este preceito, neguem-se a si mesmos, tomem suas cruzes. Como devemos suportar a sentença irrevogável? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas espero que aqueles, entre os quais agora estou pregando o reino de Deus, não sejam tão dissimulados a ponto de precisarem ser levados a cumprir seus deveres pelos terrores do Senhor, mas desejem ser atraídos pelas cordas do amor. Por último, portanto, medite frequentemente nas alegrias do céu. Pense com que glória indizível agora estão cercadas essas almas felizes, que quando na terra foram chamadas a negar a si mesmas assim como a nós, e não foram desobedientes a esse chamado. Levantai vossos corações frequentemente voltados para as mansões da bem-aventurança eterna, e com olhos de fé como Estevão, vejam os céus abertos e o Filho do Homem com seu glorioso séquito de santos que partiram, sentando-se e consolando-se em alegrias eternas. Ouça, parece-me que os ouço cantando seus aleluias eternos e ecoando canções triunfantes de alegria. E vocês não desejam, meus irmãos, juntar-se a este coro celestial? Seus corações não queimam dentro de vocês? Como o cervo brama após os riachos de água, suas almas não anseiam tanto pela bendita companhia desses filhos de Deus? Eis então uma escada celestial estendida até você, pela qual você pode subir a esta colina sagrada. Vamos crer no Senhor Jesus Cristo e negar a nós mesmos. Somente por isso, todo santo que já viveu ascendeu à alegria de seu Senhor. E então nós, também nós, em breve seremos elevados às mesmas regiões mais bem-aventuradas para lá desfrutarmos de um descanso eterno com o povo de Deus e nos unirmos a eles cantando doxologias e cânticos de louvor ao eterno e bendito,
a gloriosa e adorável Trindade, para todos sempre e sempre. Amém.